Olá, bem-vindos ao Fale com Maria, que é a tua terapia na televisão. Aqui a gente sempre fala de assuntos que dizem respeito a você, ao teu coração, que importam na tua vida. Quem foi que nunca pensou nessa palavra bagunça como pertencente a outras pessoas? É certo, né? A gente fala, a vida dela é uma bagunça, mas também no fundo pensa, minha vida é uma bagunça. Quem é que não tem aquela gaveta desarrumada dentro do seu interior, do seu coração, com as suas pendências, com as suas coisas? Quem é que não se confronta diariamente com esta questão das escolhas, que às vezes são uma verdadeira bagunça? Minha vida é uma bagunça, esse é o nosso tema de hoje, que é claro, a gente sempre procura compartilhar com psicólogos e psicólogas, que afinal de contas, né, é a nossa temática de sempre, né, a tua temática do teu coração. Janine Rolim, também psicóloga e pedagoga aqui com a gente, como sempre. Os músicos, né, o Gil Lopes e o Pipe, daqui a pouco a gente vai conversar com eles também. Também o economista, professor Daniel Poit e também a psicóloga Bianca Bortolini. Nosso bate-papo é, portanto, sobre essa temática que às vezes é muito cara a todos nós, né? A bagunça. E vou começar do começo. Às vezes o teu ponto de vista é o ponto de vista de outra pessoa, claro, pode ser completamente diferente. Mas a sociedade, mais ou menos, sabe o que é ordem, certo? Né? E o que é limpeza, e o que é, por exemplo, uma vida mais ordenada do que a outra, e uma vida mais bagunçada do que a outra. Nós temos uma sociedade que hoje admite várias formas de se manifestar, várias formas de ser. Hoje não é aquela coisa, emprego no Banco do Brasil, certinho, o resto da vida. Não, a gente sabe que tem muita coisa mais movimentada. Mas, mesmo assim, ainda existem os parâmetros de ordem. A gente vai começar agora com a Janine Rolim, que sempre fala, né, sobre crianças e sobre adultos com a gente, para começar do começo. Janine, parâmetros de ordem, eu acho que são importantes e necessários desde que a gente é pequeno, né? Ah, sim. E é de pequeno mesmo que se dá ou não se dá esses parâmetros para a criança, né? Porque depois você adquiri-los, é sempre uma reeducação, né, Maria? Reeducar sempre custa muito mais que educar. Então, você vai ter que modificar um modus operandi que já se cristalizou, muitas vezes, quando você é adulto, e isso custa muito. Então, quando você ensina uma criança desde os primeiros passos, né, a botar no lugarzinho que ela pegou o brinquedinho do lugar, guarda no lugar, ajudar já a mãezinha a arrumar a cama quando crescer um pouquinho, a tirar a louça da mesa e levar na pia, por exemplo, coisas básicas. E conforme ela vai crescendo, você vai aumentando o grau de complexidade dessas atividades, o que ela vai aprendendo? Ela vai aprendendo que é assim que se faz e ponto. Né? O copo não vai sozinho para a pia, a cama não vai se auto-arrumar, isso ela vai levar para o resto da vida e assim, torna tudo muito mais fácil para o resto da vida dela e ela vai, com certeza, educar seus filhos assim. Então, certamente é melhor. Bom, e agora é hora de assustar as mães. Se você tem um filho que é pequenininho, mesmo pequenininho, ele coloca tudo assim, dividido por tamanho, tudo certinho, tudo ordenado, tudo assim, cadastrado. Né? Você acha, ai, que bonito. Não é que ele vai ser uma pessoa doente, mas eu acho que você precisa observar melhor o que você está fazendo com essa criança, não é mesmo? De sinais de comportamento obsessivo, né? Uma criança desde pequena que exagera na organização já pode ser um indício de um quadro ansioso que, se não for observado atentamente, na adolescência pode ser o início de um transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, o que é obsessão? Obsessão é o tipo de pensamento que não sai da cabeça do indivíduo, né? Então, a gente sabe que o pensamento ele é algo intrusivo. Ele vem numa sequência... Invade e você não consegue tirar ele, exatamente. Né? A gente não tem autonomia para decidir daqui a 2 minutos eu vou estar pensando sobre o tempo na praia. Não. Agora não. Agora não. Agora você pensa. Né? Exatamente. Não pense num passarinho verde. Você que está em casa, não pense agora. Pronto. Né? Exatamente, só que o pensamento ele nos invade e a gente não tem esse poder
de escolher o que vai estar pensando. Mas um pensamento obsessivo, ele é intrusivo e ele vem nos momentos mais inadequados, como se fosse uma avalanche. Você não quer manter a atenção naquilo, mas ele insiste em ficar, né? Então, o que acontece? O excesso de pensamento obsessivo tira a concentração do indivíduo das atividades rotineiras dele, porque ele não consegue sair daquilo. E aquilo ali pode ser o primeiro indício, porque todo pensamento disfuncional gera um comportamento inadequado. Claro. Por exemplo, veja bem, é importante você, ao ir dormir, já que se amanhã é o teu dia de trabalho, por exemplo, você verificar o teu despertador. Normal. Hoje as pessoas usam o celular, geralmente deixa já na carga e tal, né? Então é normal você conferir, opa, já coloquei. Agora você começa a conferir 1, 2, 3 vezes, aí você põe na tua cabeça que tem que confirmar 17 vezes se colocou a hora. Uma paciente minha, além de fazer isso, ela tinha que levantar, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela abria a porta de casa, morava num apartamento, olhava no hall de entrada para ver se tinha uma chave num dos 4 cantos do hall de entrada, fechava e deitava e aí começava de novo. Pus o despertador, levantava, olhava o despertador, olhava a porta e voltava. Aí você tem que começar a reparar que esse tipo de ordem e verificação, claro, essa pessoa nunca vai ser pega, né, de calça curta, digamos, ela está sempre com tudo preparado. Mas preparado para quê e com que tipo de obsessão? Né? E qual seria o remédio para uma pessoa que é extremamente organizada? Por outro lado, tem o desorganizado clássico, né? Que aí, falando do exemplo celular, não coloca na carga nunca, já está sabendo que a coisa não vai, né, funcionar muito bem. E mesmo assim, por exemplo, nesse exemplo do celular e do despertador, se atrasa sempre. Também é uma questão incômoda. Eu acho que o meio termo é bom. E se perdoar também, se eventualmente a gente atrasa, ou deixa de atrasar, ou, sabe, a casa está desarrumada, também é necessário. Uma dica que eu acho que é bastante importante. Toda rigidez em casa, para várias coisas, tipo assim, eu acho uma judiação, sabe, a mãe ficar exigindo que a criança não tire menos que 9, sabe? Ah, porque está estudando ainda, tem 9 anos de idade, claro que ela tem que tirar essa nota. Olha, gente, toma cuidado. Tudo aquilo que você faz, assim, sabe, que enquadra muito e com muita dureza, o que pode originar? Pode originar esse tipo de comportamento que a Bianca diz. Ai, fica tudo tão militar, não criticando os militares, mas depois fica difícil, né? E gera uma autocobrança tão forte, tão grande, e a autocobrança está sempre casada com a insatisfação constante. Porque se você se cobra tanto, nem o 10 seria suficiente. Então, mesmo que essa criança mais tarde tire o 10, ela vai se sentir aquém do que ela deveria ter alcançado. É aquela pessoa já adulta que faz as coisas, que às vezes se dá bem na carreira, mas não é suficiente. É diferente ter uma ambição de querer crescer, de ter um projeto de carreira, um plano, é diferente. Ela nunca está satisfeita consigo mesma, sempre acha que deveria ter feito muito melhor. Então, é um sentimento que paralisa, que traz sofrimento. E a hora também agora do psicólogo por tabela, Marden Machado. Ele é jornalista, crítico de cinema, meu amigo pessoal, um cara inteligentíssimo, mas tem feito uns comentários muito adequados no seu Sua Vida é um Filme. Vamos ver agora. Olá, bem-vindos ao quadro Sua Vida é um Filme. E o tema desta semana é uma pergunta: a minha vida é uma bagunça? A questão da bagunça é muito relativa, mas existe aquela bagunça visível, quando você percebe que muita coisa está fora do lugar. Pode ser objetos na sua casa, ou pode ser a sua própria vida, o rumo que você está dando para a sua vida, que pode estar bem bagunçado. No filme Alta Fidelidade, a personagem do Rob Fleming, ele está com a vida bem bagunçada. A vida amorosa, a vida profissional, a vida dele como um todo. Ele é um cara que já está na casa dos 30 anos, mas continua com o comportamento de um garoto. E isso faz com que os relacionamentos dele, as amizades, tudo que o cerca, não esteja ainda no seu devido lugar. Ele precisa reconhecer a bagunça que a vida dele se tornou, para daí, a partir dessa tomada de consciência, tentar colocar as coisas em ordem de uma vez por todas. É isso que a gente precisa, de vez em quando, fazer com a nossa própria vida, ver para que rumo ela está indo. Até o próximo programa. Falei que só dá bola dentro, né? Colocou de uma maneira exemplar. Que é até um comentário que eu queria fazer daqui a pouco, né, com o pessoal, para a gente comentar
Como é que fica a tua situação quando você, enquanto mãe, enquanto pai, tem um filho, né, que está com uma certa idade já de estar com uma vida profissional, pelo menos encaminhada, mas não se encontra, né? E não se encontra de uma maneira muito trágica, porque eles ficam tristes, ficam mal, não é assim tão legal, não é aquela irresponsabilidade. Como é que a gente faz quando tem filhos nessa situação? Mas eu acho que antes, Bianca, você podia passar o microfone aqui para o professor Daniel? O professor Daniel Poit é economista. E é claro que foi chamado aqui para a gente falar sobre organização também das nossas finanças pessoais, né, professor? Isso, boa tarde, obrigado pelo convite. Me conta uma coisa, o que eu percebo assim, claro, minha profissão de psicóloga é isso que eu noto. Eu vejo que pessoas que têm muita bagunça financeira, elas às vezes não têm coragem de olhar o extrato do banco, sabe? E com essa história do pessoal ter crédito, que eu acho horrível, crédito fácil, aliás, se você fosse, né, corajoso ou corajosa, seria no banco amanhã já para pedir para tirar teu limite, que é melhor, tá? Mas enfim, né, o que acontece? Você tem cartão de crédito, uma série de coisas que postergam a dor de saber que você está mal financeiramente. E o que eu percebo é que algumas pessoas não tomam nem conhecimento disso, né? A questão financeira, ela expressa muito da personalidade das pessoas e as práticas dos seus hábitos familiares e sociais. Porque no mundo que nós vivemos, que é um mundo pautado pelo preço, pelo valor econômico de tudo, a forma como as pessoas encontram de tentar obter um reconhecimento ou uma valorização social. Então, é muito comum que as pessoas extravasem, através da área financeira, uma série de desajustes, né? As psicólogas aqui certamente saberão explorar melhor esse tema, desajustes que as pessoas trazem da sua infância ou da sua adolescência. E isso se reflete principalmente quando você tem acesso a crédito fácil, como houve no Brasil nesses últimos anos, e pela característica do uso de instrumentos de pagamento, como cartão de crédito principalmente, comparado com instrumentos mais antigos, como o papel moeda, e antes disso até as moedas, né? Então, essa desorganização da qual nós estamos falando aqui, né, ou da bagunça, ela também se manifesta no comportamento financeiro das pessoas. Pois eu uma vez atendi um rapaz que ele tinha um problema assim, ele veio com queixa de se cansar muito no trabalho, etc., a filha que mandou para lá, e resumindo a conta, qual era o problema dele? Ele trabalhava muito porque ele tinha que ganhar bastante. Tinha uma esposa doente e o convênio dele é daqueles que restituía o dinheiro, mas ele tinha que dar dinheiro na frente, então já era muito e tal, e ele trabalhava demais. E aí fomos analisar, ele era, embora pertencesse a uma instituição financeira, olha só, ele não sabia direito quanto ganhava. E não tinha as contas guardadas no mesmo lugar, pensa. Então a tarefa assim para ele, que foi o suprassumo, foi trazer para mim uma pasta com todas as contas dele. Foi reunir essas contas. E olha que trabalhava numa instituição financeira. Aí fomos ver como é que eram as questões. Ele não sabia a assinatura de TV a cabo, ou que canais que tinha. Ele não se assenhorou da própria vida, sabe? Aí tinha um dinheiro que ia muito lá para um boteco que tinha perto da casa dele, uma mercearia assim, para comprar refrigerante de última hora, o que faltava e tal. Então ele não tinha conta, ele tinha uma conta e ele não sabia essa conta quando pagava nem nada. Depois dele se assenhorar disso, embora ele fizesse o trabalho dele bem feito lá onde ele trabalhava, né? Ele passou até a ter que trabalhar menos, porque ele chegou à conclusão que era uma questão de cortar gastos e de conversar com os filhos e falar para baixar bola e de pedir para os filhos que já eram adultos também uma contribuição, já que moravam na casa, né? Então veja como é interessante essa movimentação. Claro, com ele deu certo. Mas tem gente que eu não consigo, viu, professor, porque é complexo esse negócio. Você pode dar um macetinho para a pessoa pôr a ordem na sua vida financeira? A tua história ela não é uma história isolada, é muito frequente, muito recorrente esse tipo de situação. E
o fato de ser uma pessoa que trabalha no setor financeiro e estar desorganizada leva a uma questão também que tem fundo psicológico, que é a pessoa atender muito àquilo que lhe é exigido e na sua vida particular se dar ao direito de não estar submetido à pressão das mesmas exigências. Por isso que se vê muito pessoas que são muito organizadas no trabalho e desorganizadas em casa, né, ou que atendem todos os compromissos profissionais com rigor e na sua vida pessoal relaxam um pouco nessas questões, porque provavelmente não encontram uma realização pessoal no seu trabalho e por conta disso não querem submeter a mesma pressão na sua vida pessoal. Olha, no próximo bloco, sabe, eu vou pedir, mas não, agora eu vou fazer o seguinte, para o próximo bloco, vai pensando no macetinho. Para o pessoal em casa, tá? Porque tem que deixar alguma coisa. Eu sei, mas eu vou deixar para depois, né? Tá claro, assim você vai ficar assistindo, tá? Me conta depois, né? Passito a passito, o que a gente faz, tá bom? Enquanto isso, nós chegamos com os meninos do Power Praise, que é uma banda cristã, uma banda de heavy metal, de metal melódico, mas aqui faz, claro, como todas as bandas fazem, né? Fazem um acústico, né? O Gil Lopes e o Pipe, que tocam música própria agora de novo, né? Vamos lá, meninos. Agora veio a nossa salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O Cristo na cruz triunfou e ao terceiro dia ressuscitou. Foi calado nosso acusador quando Cristo o despojou. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Retorna agora ao Fale com Maria, tua terapia na televisão. Quem é que nunca acha que a sua vida está uma verdadeira bagunça, não é verdade? Essa é a temática de hoje, a temática que diz respeito ao teu coração. Eu vou começar com histórias que inspiram, para a gente começar a ter um ponto para puxar tudo. Vamos lá, histórias que inspiram. Adoro esse livro de Jack Kerouac, chamado Pé na Estrada, é On the Road, né? O título dele original. Transformar num filme que nem vale a pena ver, porque eu não gostei mesmo, então não vale a pena, nem assista. Mas é o seguinte, esse livro foi escrito de uma maneira direta, sem parar, um fluxo de pensamentos pelo autor, que ia colando folhas e transformou isso num rolo. Você imagina que interessante, né? É a história de um rapaz que faz uma viagem bem desorganizada, está com a vida totalmente desorganizada, viagem pegando carona, viagem nos Estados Unidos, então subindo em vagões de trem e de uma maneira muito desorganizada, sem saber para onde ia, curtia o seu caminho. É claro, eu acho muito bonito, acho lindo, inclusive, isso em filme, sabe? Acho bacana, mas eu não acho que seja legal você não saber para onde vai. Eu não acho mesmo. Acho bacana que, por exemplo, em férias, você tem um período de, eu não sei o que a gente vai fazer hoje ou amanhã. Tudo isso é maravilhoso. Mas você não fixar uma meta, pelo menos próxima, factível e possível, desorganiza você e muito, sabe? Desorganiza o teu tempo, o teu uso do tempo. E a gente sabe que quanto mais uma pessoa dorme, mais ela precisa dormir. Mais ela vai precisar de sono e mais cansada ela está quando acorda. E isso é um reflexo das pessoas que acabam não tendo objetivo nenhum. Um outro reflexo que eu acho triste também é a troca do dia pela noite. É claro, todo mundo tem seus tempos, tem pessoas que rendem mais pela manhã, outras à noite. A gente chamou aqui, inclusive, um fisiologista do sono para falar sobre isso. Mas a questão é a seguinte, bem ou mal, todos nós conhecemos, né, o que seja um horário civil. Né? O horário civil é aquele, né? De manhã faz uma coisa, ao almoço almoça, à tarde, noite, etc.
Então, essas pessoas trocam, muitas vezes, né, o dia pela noite, porque, voltando, tal como esse herói dessa que é a nossa história de hoje, né, acaba também ficando desorganizado. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, sabe, gente? Traçar, mesmo que você não sabe o que você vai fazer o ano que vem, mas trace uma meta curtinha. Não tem o que fazer agora? Veja lá na prefeitura da tua cidade que curso gratuito que tem para fazer. Você já se arruma. Já faz ali um cursinho, alguma coisinha de qualquer coisa, não interessa. Ah, mas não tem, então tem na internet. Eu não tenho internet, vai na biblioteca que lá tem sinal da internet. Em algum lugar você vai achar uma coisa para fazer, certo? Porque pelo menos com uma meta muito curta e próxima, você já começa a criar um próprio caminho. Mas a gente vai voltar com o professor Daniel Poit, como a gente tinha comentado antes do intervalo, a dicas para você organizar a tua vida financeira também, né? Que é para isso que você está assistindo agora, né? Vamos lá. Então me conta. Bem, a primeira orientação é identificar quanto você ganha. A pessoa que quer organizar a sua vida financeira precisa, antes de qualquer outra coisa, saber quanto ganha. Ao qual mês. É a sua renda. A gente pega e coloca no mês, assim, é isso? Como Isso. unidade de tempo, a gente usa o mês. Exatamente, o mês, ou a semana, ou o ano, mas o mês é o mais frequentemente utilizado porque a maior parte dos salários são mensais. Então, essa é a primeira coisa, porque se você não sabe quanto ganha, tudo que você fizer depois não vai ter sentido. Ganha limpo. Exatamente. O ganho é o quanto você efetivamente recebe. Tá. Há pessoas que recebem, por exemplo, tem, sei lá, um salário de R$2.000, mas tem descontos, etc., recebem líquido 1.600. E eu também, olha, como eu tenho empresa, o que acontece? O valor da minha nota não é bem o valor que eu recebo, né? Por quê? Exato. Porque depois eu pago os impostos também, né? Meu contador chega lá e fala, ó, imposto assim, assim. Também é isso, né? Exatamente. Aí então, os autônomos têm isso. Né? Os autônomos têm, além de saber quanto ganham, procurar fazer uma média de quanto ganham durante o ano, dividir isso por 12 e considerar sempre um fator de risco maior, porque como são autônomos, pode haver momentos em que você não tenha uma demanda tão acentuada pelo seu trabalho e isso vai impactar na sua renda. Então, quem é autônomo, é o meu caso também, que eu faço muitos trabalhos autônomos, então procuro não contar com aquela receita igual a do ano passado no ano seguinte. Sempre considero que o potencial de receita é menor. E sempre a surpresa acaba sendo positiva, porque a gente acaba claro, se ganhando você é um pouco pessimista, mais. então acaba ficando otimista. Então, em primeiro lugar, quanto eu ganho? Beleza. Isso. O segundo ponto, quanto eu preciso para viver? Espera aí. Considerando-se sapatos pera um pouquinho. ou sem considerar sapatos, por favor? Sapatos, Vamos por favor. imaginar seres humanos, não Shampoo, centopeias. Né? Com shampoo ou sem shampoo? Com condicionador ou sem condicionador? Então, por favor. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é quanto você precisa e não como você gostaria. Essa diferença bacana. é fantástica no efeito do seu orçamento. Tá. Quanto você precisa? Você precisa de um lugar... Você precisa, primeiro, alimentação, né, para manter seu corpo vivo, né, saudável. Precisa de um lugar para se abrigar, morar, efetivamente. Se vestir, vai ter despesas com transporte, eventualmente algum lazer, não é? E dimensionar qual é a necessidade mínima para cada um desses aspectos. Eu começo, então, pelo básico. O básico do básico é comida, abrigo, transporte, Isso. que é o básico do básico. Claro, eventualmente com crianças também conto isso, etc. Exato. Digamos, convênio médico, é isso, né? Exatamente. Tá, então, você vai do tentar básico. colocar todas essas necessidades dentro do que você ganha. Se você, no caso de você falou em crianças, no caso de uma família em que mais de uma pessoa provenha o rendimento, é importante trabalhar com o orçamento conjunto. Hoje é um problema também, eu imagino que vocês em consultórios de psicologia devam enfrentar. As pessoas não são transparentes na sua renda para o próprio cônjuge, e isso é um problema sério. Né? O pessoal quer que o governo seja transparente, mas na vida particular não praticam transparência financeira. Então, isso complica muito em muitas famílias, entre muitos casais, ou em famílias que irmãos e pais moram juntos e tal, complica muito a confecção de um orçamento familiar responsável. Né? Então, uma vez que você definiu quais são as suas necessidades, como fazer para caber essas necessidades dentro do que você ganha? Você vai ter que abrir mão e fazer escolhas. Então, se você tem uma renda, vamos supor, de R$ 2.500 por mês líquido, não convém você gastar mais do que 20% ou 1/5 do valor que você ganha em habitação.
Por mais que você queira morar numa cobertura no Batel, isso pode ser Desculpa, vamos fazer um numerinhozinho mais fácil. Então, vamos fazer R$2.000, que fica mais fácil? Tá. 20% é 400. Isso. Tá, então não convém gastar mais que R$400 em habitação? Não convém gastar mais do que 20% da sua renda em habitação. No caso de quem 400. ganha R$2.000, R$400. Mas peraí, 400 eu tenho até aluguel muito mais caro? Como é que faz? Exatamente. E daí? Vai Não precisar a pessoa que tem uma renda como essa precisa procurar se adequar a esse padrão de moradia. Mas com isso eu só consigo alugar um quarto lá no bairro X. Talvez seja essa a escolha que você tenha que fazer para conseguir ter equilíbrio financeiro. Está falando de locação ou está falando de prestação? Não importa, você tem um custo para moradia. Você pode escolher morar no imóvel próprio e buscar comprar um imóvel próprio, ou pode pagar um aluguel. No momento que você faz a escolha de morar em um lugar que vai custar mais do que 20% da sua renda, você terá que abrir mão de outras coisas. Ou vai usar a bicicleta como transporte, porque a passagem do ônibus é cara, a gasolina é caríssima, IPVA do automóvel mais ainda, o próprio automóvel é caro. Mas fica complicado, porque geralmente o lugar mais barato é mais longe, né? Depende, longe do que? Você pode procurar um trabalho próximo de onde você mora. É todo um processo de escolhas que envolve você ter um orçamento responsável. O fato de ganhar 2.000 também não faz ninguém pior do que quem ganha mais dinheiro. Você pode ganhar 2.000 e compartilhar com um amigo, ou com uma pessoa que você ame, queira construir a vida, ou com um parente. Para ficar menos pesado. Para morar juntos, dividir a despesa e ficar menos pesado e ter mais conforto para todo mundo. Também é uma forma. Então, o importante é que saiba quanto ganha e quais são as suas necessidades. E daqui a pouco eu vou perguntar mais. Eu gostei, estou aprendendo. Muito bom. Estou achando o máximo. Mas daqui a pouco a gente vai saber o tal do lazer, que lazer é esse, né? E o que vai incluir, o que não vai incluir. Não quero abrir a vida íntima de ninguém, mas passa para a Bianca, por favor, o microfone. Bianca, você é um exemplo, claro, porque eu te conheço, né, pessoalmente, um exemplo de quem se reajustou financeiramente com base numa realidade que às vezes a gente não quer enxergar. Então, claro, sem contar detalhe que não precisa, porque também não é o caso, mas assim, dá uma dica de como se reorganizar financeiramente. Olha, me identifiquei com tudo que ele falou, você viu? O sorriso eu de orelha a vi. orelha. Por isso que eu vi, eu pensei, opa, mas aí sozinha, né, Bianca? Acertei. Não, fez sozinha. Né? Vi e venci. Né? Fazendo isso, sem saber. Né, sem saber, mas eu acho que um ponto fundamental em cima do que o professor falou é a pessoa enxergar o que está acontecendo, porque tem muita gente que insiste e resiste sabendo que não vai dar conta daquilo. Que acha que vai ganhar mais. Exatamente, também, né? Ou preocupado com as convenções sociais, porque é mais bonito eu morar aqui, porque eu tenho que morar perto, que eu tenho que ser... E a pessoa acaba entrando numa bola de neve que é desnecessária. Eu já sou muito sensata, eu sou o excesso do pé no chão. Então eu não vejo mal nenhum em você estar um pouco mais distante no que é teu, sem dívidas e cortando supérfluos. Né? Não dá para ter, não tem e caia na real. Né? E nesse sentido, daí eu já sou um perfil mais prático, mas eu acho que um bom início tem que ser a sensatez. Aquilo que você falou, tem que enxergar o que está acontecendo. E isso não é vergonha nenhuma, e o prazo vem. A gente colhe os frutos, e não é tão longe assim o caminho, né? Não, com certeza. Bom, às vezes a gente não tem noção também da nossa própria desorganização, né? Como sempre, a Débora prepara um vídeo divertido. Vamos ver agora a menininha que ainda não tem noção do que é ser propriamente organizado. Vamos lá. Nossa. Vai, eu quero saber o que você fez. Porque eu comi seu batom. Você comeu meu batom. Deixa eu ver seu dente. Eu não acredito que você comeu meu batom. Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Eu passei muito Mas assim. no pote grande. Você passou no pote. Vou mudar o nome da Amora pra Morango. Porque a boca da Amora tá toda vermelha. A cachorra comeu meu batom. Eu não acredito, Mariana. Meu batom era novo. Aonde você pegou meu batom? É aqui. Bom, a gente tem que ensinar a criançada também algumas coisas, mas eu achei muito bacana a reação dessa mãe. Uma reação tranquila, tal, proporcional à idade dela, né? Vai ensinar, ó, não é para fazer isso, é para passar. Mas a gente não precisa surtar, sabe? Não precisa dar medo para as pessoas aprenderem a fazer as coisas. Acho que isso é importante, né? Muito importante. Agora,
como muitas vezes nós, até na vida financeira, agimos como essa menininha, né? Porque ouvindo tanto a Bianca quanto o professor... Cadê teu salário? Comi, né? Se foi, nem sabe quanto ganha, aliás, né? E a palavra é planejamento, né? A palavra que veio dos dois, sem dúvida, é planejamento. E com certeza a gente vai falar disso depois com mais calma, né, Maria? Bom, o Pipe é pastor, né? Gente do céu. Pastor com esse cabelo, você sabe que tá difícil acreditar, né? Você fala isso pra polícia, assim, te dão uma geral, assim? Fala, sou pastor. Não, nem utilizo esse argumento, porque não funciona. Não funciona, porque primeiro eles dão uma geral, depois vão perguntar o que está acontecendo, Exatamente. né? A tua igreja é Gólgota, né? Isso, comunidade Gólgota. Então me conta, é uma comunidade em que vocês são roqueiros, né? Isso, de modo geral lá. Roqueirão, metaleiro, cabeludo, tatuado, cheio de piercing. E gente boa. Tudo gente boa. Gente boa. Feia, mas gente boa. Tementes a Deus. Com certeza. É isso que é bacana, né? Me conta uma coisa, como pastor, é claro que você deve se encontrar com casos de pessoas que se aconselham com você, né? Vida financeira pega, né? Principalmente no nosso meio, esse pessoal que vem desse tipo de cultura, sempre só sexo, drogas e rock and roll. Aí depois que casa, não teve muito estudo, não tem uma profissão, aí a coisa aperta, né? Quando vem os filhos também. E aí se voltam para a igreja e começam a frequentar e aí querem organizar tudo. Isso. Filho é uma coisa que obriga você a se organizar, né? Com certeza, né? Porque não pensa somente em você, daí tem a responsabilidade nas mãos, a coisa pega. E como é que fica a reorganização de uma vida depois de muito uso de droga? Como é que vocês fazem lá na igreja? O processo começa em Deus, que é o agente maior de transformação na pessoa. Depois a gente procura, se a pessoa não consegue por si mesmo se libertar das drogas, a gente procura encaminhá-la para algum centro de recuperação, alguma coisa nesse sentido, né? Que é também uma ferramenta que ajuda bastante. Mas Deus no coração já dá uma força, né? Só Deus aí já começa o 70% do trabalho. Os outros 30% fica por conta dos homens, é isso? Exato. Bom, vamos lá, meninos, mais uma música de vocês. Okay. Quando o vento soprar, eu sei que ele vai me levar pra bem longe daqui. Pode o tempo passar, eu sei que ele estará bem perto de mim. E então subiremos com o eterno viver e sempre ao seu lado eu ficarei. Retorna agora o Fale com Maria, a tua terapia na televisão, onde a gente sempre fala de assuntos que dizem respeito ao teu coração. Minha vida é uma bagunça, esse é o nosso tema de hoje. A gente já falou e fala ainda sobre bagunça financeira, bagunça de coração, de ordem. Quem sabe a gente vai falar ainda de bagunça física, por que não, né? De camas desarrumadas e afins, né? Roupas sujas e afins. E é claro, eu convido você, como sempre, a participar aqui do programa, seja como músico, seja como público e seja com sugestão de temas, né? Pode entrar lá no meu site, falecomaria.com, ali tem a opção envio de e-mail, pode mandar, ou você também pode acessar o meu Facebook, tem a página Fale com Maria Rafati, onde você pode ver o que acontece, o que rola aqui no programa também. Fale com Maria é a tua terapia na televisão e a gente tem a intenção de utilizar de forma útil este horário, né? A gente não precisa fazer uma coisa séria e chata, mas sempre é bom que a gente fale de assuntos com certa propriedade para a gente compreender que muitas vezes, sabe, aquilo que está dentro do teu coração não está acontecendo só com você. Acontece com pessoas que estão ao teu redor também. A Janine estava falando, e aí a gente chamou o intervalo, etc. e tal, a gente está falando sobre uma certa organização que é bom passar para filhos também. Só que, Janine, veja que interessante que às vezes, uma mãe fala para os filhos, arrume da cama, mas os filhos chegam e falam, mas e você não viu a mãe que eu tenho, tarará, tarará. É meio complexo, né? É meio que
dar um exemplo. E vamos falar então sobre ordem. Até que ponto a ordem nos ajuda ou não nos ajuda, porque também viver em função de ordem também. Todo mundo tem um parente que fica limpando o dia inteiro, que também não é o máximo, né? Sim. É. Tudo em dada medida nos ajuda, desde que não nos escravize, né? Então, aquele momento de exceção pode acontecer. O momento lá da louça, por exemplo. Vocês jantaram, de repente tem alguém que está ali que vai pegar, sei lá, um avião, um helicóptero, um ônibus para viajar, para ir morar em outro lugar. Desculpe, se eu vou pegar um helicóptero, tem quem lave a louça para mim. Ai, que chique. Esse exemplo não vale. Ai, desculpa, então você vai pegar um buzu mesmo. Então, um buzuzão, desculpa, a pessoa né, tem menino? dinheiro para helicóptero, não tem dinheiro para lavar a louça, me desculpe, então tem algum problema no teu exemplo. Enfim, continua. De carona, vai, Maria. De pobre, adora uma carona, né? Você pega, então você dedica esse tempo para essa pessoa, porque daí é uma questão de priorizar. Claro. O que tem mais valor agora é você estar em companhia de, ou você dedicar esse tempo a lavar a louça, que é uma nojeira a louça suja na pia? É, mas naquela balança ali o que pesa mais é dedicar o tempo. Ou então, posso dar uma diquinha também Claro. básica? O tal do sábado, o famoso sábado da faxina, né? Aham. Em que muitas mulheres, né, se dedicam a lavar roupa, etc e tal. Puxa vida, se você sozinha vai dar conta de tudo, é claro que você vai ficar o sábado inteiro fazendo isso. Aí você não dá atenção também para as pessoas que estão ao redor de você. Eu acho que pôr o pessoal na jogada distribui um pouco melhor esse trabalho, você não Sabe acha? que eu sou filha, a caçula e a única menina lá em casa. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E eles detestam esse tema a meu respeito, porque eu, desde pequena, aos 12, 13 anos, fazia uma tabela, Maria. E colocava na geladeira com aquele imã. Você dividia? Fulano vai fazer tal, fulano vai fazer tal, eu vou fazer tal, para ajudar a mãe, porque não tinha empregada, e cada um vai fazer a sua parte. Tudo fica muito mais fácil. É muito claro que umas escapadinhas aqui e ali dava, o meu irmão mais velho principalmente, muitas escapadas. Mas, em geral, diminuía-se o que caberia apenas à minha mãe. Então, quando você organiza, quando você coloca regras e para as pessoas que convivem num mesmo espaço, que é um espaço coletivo, filhos e tudo, já é uma mini sociedade ali. Você, às vezes, é o prefeito da bagaça, né? Você tem que botar ordem, porque vai aliviar para você e vai aliviar para eles. E isso, gente, a falsa ideia de que você está escravizando ou militarizando se destrói diante do argumento de que você está preparando essas pessoas para o futuro. Eles vão passar por isso na casa deles. Daí você se depara com aqueles adultos com aquela casa nojenta, né? Aqueles solteirões que você não consegue pisar para dentro da casa. Então, você já está preparando seu filho para saber conviver depois no futuro com sua esposa, com seu esposo. É muito bom que você faça isso em casa. Estou te vendo rindo quando você ouviu, a gente falou de casa nojenta. Sua casa é nojenta? Você conhece alguém com casa nojenta, Gil? Me conta. Eu só fiquei imaginando, porque eu venho de uma família com 5 filhos e eu sou o mais velho. E eu fazia tudo. E eu inclusive, troquei a fralda de todos os meus irmãos. Olha só. Então, tem esse lado também do cara que é o mais velho e que tem que botar a mão na massa ali para ajudar, né? E tem que ajudar também. Veja que interessante, você tem 2 bandas, né? Você participa da Power Praise, né? E também tem Doomsday Hymn, né? Então tá, beleza, a gente vai falar sobre isso agora e é bacana. Como é que você se organiza para fazer parte de 2 projetos que podem até ser de música, mas são bem diferentes? Tem que se organizar, não tem? Olha, com certeza. A gente tem uma agenda, né? A minha esposa também, ela é uma grande auxiliadora, ela é fotógrafa. Também, então está sempre com a gente. E o Power Praise, ele é um projeto, né? Um projeto de louvor da igreja, da comunidade Gólgota. Então, os compromissos do Power Praise são bem agendados com bastante antecedência, diferente do Doomsday, que a gente está com uma agenda bem cheia constantemente. Então, assim, ainda consigo dar uma cuidada com isso daí, mas sempre tem que conversar com o Pipe, o pessoal das equipes, para não ter esse tipo de conflito, né, de datas. Mas já aconteceu de você marcar um show e aí naquela mesma data tem um show marcado com a outra banda, você tem que substituir um músico. Então, isso às vezes acontece. Então, quem vê cara não vê coração. Deve ver você cabeludão desse jeito e pensar, cara não sabe nem, não deve ter nem relógio, mas tem até agenda. Olha que chique. Tem que ter, né? Tem que ter. Não é? Hoje, eu acho bacana isso, né? Essa liberdade que as pessoas têm hoje para serem o que elas quiserem, né? E a gente está mudando até os nossos conceitos, né? Que eu vejo você cabeludão desse jeito e fala, imagina isso aqui. Né? Não, nada disso, na acorda cedo. Vocês têm filhos? Tenho. Eu tenho. Vocês, os 2 têm? E que idade tem? Não juntos, né? Ufa! Bom, de costas, se viu os 2 abraçados de costas, já não sei, né? Mas enfim, né? Não tenho nada contra as preferências dele, tá? Mas me conta, você O meu tem 7 anos. 7 anos? 7 anos. Um filho só? Um filho só. Tá. O meu tem 12 anos. 12, também um só? Também um só.
Então e tá. vai ficar nesse só também. Então eu também só tenho uma só, a Bianca também só tem uma só, então e você, professor? 3, Bom, daí já distribuiu, deu um para a Janine, que não tem nenhum, está sobrando 2. Se alguém quer filho aqui... Mas é professor de criança. 2 netos também, olha que bacana, que bacana. O filho é uma delícia e ele nos organiza, sabe como? Quando o filho entra numa vida, ele entra de forma avassaladora e ele entra para te organizar. Não adianta, não é mesmo? Exatamente, não tem como não, né? Até porque a gente desempenha vários papéis na sociedade, né? Então, a gente é, por exemplo, profissional, somos psicólogas, somos mães, aí somos esposa, né? Aí cada lugar da sociedade aí, a gente é comentarista, né? A gente tem que se portar de uma maneira e para a gente também dar conta dessa logística, a gente tem que ser muito organizado, né? Tem que ter toda uma funcionalidade. Se nós fôssemos desorganizadas, nós já não conseguiríamos exercer as nossas funções. Não tem condição mesmo, né? Não tem. Bom, professor Daniel, agora vamos lá, continuando a nossa organização financeira, que achei lindo. Bom, então tá, 20% para moradia. Isso é uma sugestão. Uma evidente sugestão, que tudo bem, há pessoas mas vamos lá, que valorizam mais o onde morar, vão gastar um pouco mais com moradia. Mas é importante entender que no momento que você gasta mais com moradia, você vai gastar menos com outras coisas, certo. Com alimentação. Tem gente que gosta de gastar com alimentação. Né, prefere comer comidas mais sofisticadas ou comer mais fora de casa, em restaurantes chiques e tal. Isso impacta no orçamento de uma forma bastante significativa. Então, essas escolhas te levam a, obrigatoriamente, gastar menos com outras coisas. E o Manguaça também gasta mais, né? Também. Porque vamos combinar, nem que compre latinha de cerveja no mercado, cara. É caro, viu? Devia pensar, viu, em não fazer mais. O convívio com jovens na faculdade, né, me fez observar que as pessoas gastam muito dinheiro também com roupas. E usam muito pouco. As pessoas compram uma roupa de R$500, por exemplo, para usar 2, 3 vezes, não usam mais. E muitas vezes compram isso parcelando, né, entrando no cartão de crédito, que vocês tinham comentado. E o que é mais lamentável é que muitas vezes a pessoa gasta em roupas o que ela precisará de 1 mês ou 2 meses trabalhar para poder pagar. Então, é a vaidade, né? É a vaidade, é a cobrança do grupo social, aquela coisa toda. A falta de autoconfiança, né? Então, é uma coisa complicada isso. Então, é importante que esses percentuais que eu passo, 20% para moradia, até 20% com alimentação, no máximo mais 20% com transporte e vestuário. Peraí, já foi 60, né? Exatamente. Para que você, no final, ali, nós estamos falando de alguém que está completamente desorganizado e está tentando organizar. Então, consiga poupar pelo menos 10% a 8% do que ganha. A minha sugestão é nesse percentual para quem não tem o hábito de fazer poupança. Poupar 8% a 10% e daqui a pouco a gente vai falar também sobre pagamento de dívidas. Afinal de contas, se eu estou toda enforcada já, o que eu vou fazer? Não adianta nada falar para mim para gastar menos se eu estou enforcada. Daqui a pouco a gente fala sobre dívidas também, que é uma desorganização, mas que cedo ou tarde você vai ter que pagar, não é verdade? Vamos agora, claro, ao seu dinheiro. A bronca básica, é claro, do meu amigo Renato Folador. Vamos lá. Planejamento. Dizem que os pobres planejam sua vida financeira para o dia seguinte, a classe média para o mês seguinte, os ricos para o ano e os milionários para 20 anos. E eu entendo que verdadeiramente quem tem visão estratégica de futuro tem que planejar para o longo prazo. As pessoas que planejam o futuro financeiro, seja para aposentadoria, seja para ter mais dinheiro lá na frente, existem 2 alternativas de investimento, a previdência privada e a previdência particular. Previdência particular, sim, porque muita gente acha que tem capacidade de administrar seu dinheiro. E eu pergunto sempre para esses que conversam comigo se eles conhecem todos os mercados, se eles conhecem todos os produtos, se eles têm capacidade de analisar todos os investimentos, se eles, enfim, conhecem o que se chama ganho de escala. Ganho de escala é você se beneficiar de taxas de juros maiores por você fazer um investimento junto com outras pessoas e não somente sozinho. Vejam este exemplo aqui. Muitos trabalhadores hoje são donos de shopping centers por causa do ganho de escala. A sua poupança individual se somou à poupança individual de outros trabalhadores e desta forma eles conseguem ser proprietários de um pedacinho daquele shopping, o que eles não conseguiriam se fossem investir individualmente. Um outro exemplo,
comprar uma casa ou fazer um investimento num fundo imobiliário. Se você compra uma casa, você tem incômodos e tem despesas com a desvalorização, você tem despesas com a imobiliária, com advogados para tirar inquilinos inadimplentes e, acima de tudo, você tem a despesa com imposto de renda que você vai pagar sobre o aluguel. No fundo imobiliário não tem nada disso, principalmente o imposto de renda. E por isso eu digo que muita gente falha por não planejar ou falha por não saber planejar. Planejamento, o que que é? É aquilo que a gente falava no começo, né? Eu colocar metas. E metas são uma espécie de organização da nossa vida, né? Planejar também é pensar que eu quero fazer algo, o que eu vou fazer com essa coisa. Às vezes a gente tem sonhos e a gente pode colocar esses sonhos em prática desde que coloque essas metas. O que o Renato Folador fala, e eu acho muito importante, é aquela visão que muitos de nós não queremos ter, né? Visão de futuro, não é verdade, professor Daniel? A visão de futuro é difícil para a gente ter, né? É muito difícil. E o Folador falou ali no começo sobre os ricos e os pobres. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, vou repetir aqui para os espectadores. Ninguém fica rico fazendo o que os ricos fazem. Você fica rico se você procurar repetir o que eles fizeram para ficarem ricos. Que é trabalhar bacana. muito, se organizar, poupar. Não é? Normalmente são essas as receitas das pessoas bem-sucedidas. Então, voltando à questão lá de como planejar a vida financeira, o importante é que pessoas que estão endividadas, como você comentou, façam inicialmente uma consolidação das suas dívidas. O que é isso? É identificar qual é o total da sua dívida, como ela está dividida, de que maneira, para quem e quanto você deve para cada credor, né? E procurar individualmente cada credor e saber que desconto ou que redução nos juros ou que dilação no prazo você consegue. Porque você vai tentar colocar o pagamento das suas dívidas dentro daquele orçamento que você está iniciando um processo de organização. Opa, então, assenhorar-se das próprias contas, é Sim, isso? Colocar-se a par, porque muita gente vai se endividando sem se dar conta de quanta dívida contraiu. Né? E daqui a pouco, é o óbvio ululante, mas daqui a pouco você vai saber qual é a pior dívida que você pode ter. Daqui a pouco, né? Se vale mais a pena você implorar para o teu cunhado, né? Se rebaixando para ele. Tá rindo do quê? Já fez isso? Ou então, se vale a pena, né, você pedir para o banco, né? Não sei. Vamos agora aos meninos que tocam mais uma música para nós, Power Praise. Vamos lá. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória. Retorna agora, Fale com a Maria, tua terapia na televisão. Nosso assunto de hoje é a bagunça. Minha vida é uma bagunça. A nossa temática sempre costura vários pontos invisíveis que alguns, inclusive, podem fazer parte da tua vida, mas enfim, né? É sempre uma temática mais ampla, porque você sabe, a bagunça pode ser mental, pode ser física, pode ser comportamental. Quantas e quantas maneiras que você tem de se desordenar e quantas maneiras também de se ordenar. Por que não, né? Os meninos que formam hoje, né, essa nossa dupla, que não é dupla, porque vocês não são mais pessoas, mas enfim, né, que estão aqui tocando conosco, né, são do Power Praise, né? Power Praise, para vocês terem uma ideia, já vou marcar aqui então
para vocês, né? O CD deles, né? Power Praise é uma banda cristã, né? Uma banda que faz certos elogios importantes e divinos, só que numa linguagem muito rock and roll, um jeito bem diferente de ser, né, meninos? Exato, exato. Muito heavy metal. Muito heavy metal. Que instrumentos que vocês têm? Eu sou o guitarrista, o Gil ele participa como vocalista na banda, aí tem tecladista, tem baterista, baixista. Quer dizer, hoje vocês estão só com um grupo menor, Isso, né? Mas hoje. tem uma coisa mais power aqui na coisa bem também, diferente. né? No CD é com guitarra distorcida, é bem diferente. Um pouco mais de volume, digamos assim. Que bacana. Vou ouvir também. Esse CD tá à venda na internet, a pessoa pode baixar também, fica fácil. Ele custa R$10, o pessoal pode nos contactar lá no Facebook, lá, só procurar Power Praise no Facebook. E não tem erro, e acha, lá. né? Uhum. E Doomsday Hymn. Hino, né? Que hino é esse? Então, o nome, Doomsday significa dia do juízo final, né? Uhum. E o hymn, né, um trocadilho, aí seriam hinos do fim do mundo. Mas é muito pessimista esse negócio, menina, porque o dia do fim do mundo... Bom, se você começar a falar que vai acabar o mundo, a pessoa não vai querer pagar as dívidas, que era o meu próximo tema de agora, né? Porque vai pagar para quê? Porque vai acabar mesmo, não é verdade? Então vamos gastar, não é? E mas o medão que não acaba? Metaleiro gosta. Mas, gente, eu vou contar uma história bem bacana e é verdade. Um senhor iugoslavo, juro por Deus, sonhou dia e hora da sua morte. Sonhou. E aí, foi se aproximando esse dia e ele fez umas dívidas. Porque comprou um terno, não estou brincando, emprestou a câmera de vídeo do vizinho. Juro por Deus que é verdade. Isso aconteceu na Iugoslávia, tá? Porque a amiga dele, que era vizinha dele, me contou essa história. Então, aquelas câmeras de vídeo grande e tal, deixou ligada, etc. e tal. Gente, a parte mais cômica é que a família foi trabalhar. Enquanto ele achava que ia morrer, todo mundo foi trabalhar, imagina, não estava acreditando nele, e deitou na cama dele, né? Para ter a hora da morte filmada. Se endividou. O problema é que não morreu, né? E daí teve que acordar, né? E falou, agora, né, não morri, que porcaria. Ele achou péssimo não ter morrido, inclusive, porque teve que pagar toda a dívida daquela morte que não aconteceu. Você veja que interessante. Muito bom. Que pira, não é verdade? Que pira. Se a gente soubesse a hora da morte, quem sabe gastasse dinheiro antes, né? Mas vai que erra. E depois, o que você faz, né? Não pode, né? Bom, professor Daniel, vamos lá. E as dívidas? Posso escolher com quem me endividar, será? Pode, sem dúvida, né? A escolha do endividamento é uma opção muito pessoal. Só a respeito da morte, quando a pessoa morre e está endividada, a dívida também é uma herança. Certo. Então as pessoas que você ama paga, né? Vão ficar te odiando se você deixar dívidas. Mas espera aí que agora meu lado do advogado vai falar também, né, professor? Eu estou ligada também, né? Até a parte em que a herança pagar. Sim, até não vai endividar filho sem ter com o que pagar, gente. Por favor, não se preocupe. Então imagina, né? Que aqueles filhos que estão contando com aquela herança para resolver seus problemas não terão acesso. Isso daí já não dá, aí não rola, né? Mas enfim, então pagando essa estratégia para pagar as dívidas é a melhor maneira de organizar isso e não ter vergonha de propor uma negociação para os seus credores, né? Todos nós, em algum momento, podemos passar por uma dificuldade e principalmente as dívidas com o sistema financeiro, numa época de crise como nós estamos atravessando aqui no Brasil, bancos financeiros estão sempre dispostos a conceder algum tipo de desconto, ou rever prazos, ou rever taxas de juros, para terem a chance ou a segurança de que vão receber aquela dívida. Que é sempre melhor receber alguma coisa do que não receber nada. Certo, então é mais fácil negociar do que a gente imagina, não é verdade? Sempre mais fácil, é só vencer aquela timidez ou a vergonha de ir lá e falar, olha, minha vida está difícil e tal. Ou ter paciência para ligar para o 0800 também, né? Também, muitos casos, né? Muitos casos dá para resolver por telefone, bastante, com né? proposta por internet, etc. Eu sei um macetinho muito bom para cartão de crédito. Você coloca a proposta que vai cancelar teu cartão. Né? Daí eles atendem, mas é verdade. Eu tô ligada, é verdade. Aí eles atendem. Eu não estou duvidando, eu só achei daí eles atendem, não tá dando risada, mas é isso. Você ameaça ir embora, mas não vai, entendeu? Daí você fala com eles, é bem bacana. Bom, meninos e meninas, se vocês querem assistir o Fale com Maria em outros estados, ou se você quer indicar para um parente seu, ou se você quer indicar toda a programação da Rede Evangelizar, saiba que você pode fazer isso, porque ela é nacional. Essa programação é transmitida por parabólicas para todo o Brasil. Você pode acessar o site padrereginaldomanzotti.org.br, pode acessar também o Facebook, pode ver
tudo o que a obra Evangelizar é Preciso está fazendo, e é muito interessante. Além de colaborar com a obra, você pode indicar e saber também como colocar a tua parabólica bem calibrada, ou a de teu parente mais distante, para que possa assistir a programação da Rede Evangelizar, porque evangelizar é preciso. E é preciso também ouvir o professor Pancada. Vamos ouvi-lo agora também e vê-lo. Vamos lá. Uma vez, a minha vida tava uma bagunça, tava uma zona toda. Sabe o que estava acontecendo? Eu gostava de duas meninas ao mesmo tempo. Eu agradava uma, agradava a outra. Mandava bilhetinho para uma, mandava bilhetinho para outra. E ficava elogiando uma, elogiava a outra. E aí, eu também estava meio confuso com o que eu ia fazer no meu vida. Se eu continuava na roça ajudando meu pai, ou se eu ia para a faculdade fazer um curso superior. Porque na roça era bom, era meio sossegado lá. As máquinas faziam tudo. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu faço? E mesmo que eu fosse no universidade, eu não sabia se ia fazer matemática ou fazer medicina. Tava tudo uma bagunça. Então, meu pai resolveu tudo. Faça que nem o meu pai, junto com os teus filhos. Meu pai me chamou num canto e disse: filho, tua vida tá uma bagunça. Você tem que aprender a escolher. E quando você escolhe uma coisa, você desescolhe todas as outras. Então, sabe aquelas meninas? Escolha uma delas. Você vai deixar uma triste, mas ela não vai ficar pro resto da vida triste. Então, escolhe um curso, faz as escolhas e saiba, quando você escolhe, desescolhe tudo o resto. Entendeu bem, meu filho? Então, sabe o que eu fiz? Escolhi uma profissão, escolhi matemática. E aí fui ser professor de matemática, eu tô muito feliz até hoje. E aí também, eu escolhi uma delas, escolhi a Berta. Casei com a Berta, tivemos 3 filhos e até hoje a gente está muito feliz da vida. E é assim que a gente tem que fazer, porque quando a gente escolhe, a gente fica bem melhor, a gente organiza as coisas e a vida fica bem legal. É assim que a gente faz. Faz assim com o teu filho também. Boa sorte! Sensacional, educador Marcos Meyer, agora com o comentário da Janine. Ah, ele é ótimo, né? Nepotismo. Para quem não sabe, a Janine Rolim é casada com o Marcos Meyer, casada com ele. Ela é aberta. Tá, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vocês não podem falar mal, não podem achar ruim, que vocês viram agora, porque achar lindo, tá? É, eu elogio. Vamos lá. Mas a fala dele é muito inteligente, principalmente no aspecto da escolha, né? Quando o professor falava de organizar, e o primeiro ponto foi identifique o que você tem, perceba o que você tem, e depois, a partir daí, você vai distribuir 20% para aquilo, 10% para aquilo, né? É o ponto inicial da vida para as escolhas também. Quando você para e tem a coragem de se olhar, né, Maria? Difícil, hein? Difícil. De olhar para si mesmo, de se perceber e de ver o que tem e o que não tem, e o que você gostaria de ter. Daí você consegue traçar os passos para, então, um dia, talvez, ter aquilo que gostaria de ter. E não estou falando só do material. Estou falando dos aparatos emocionais da nossa vida. Ou seja, aquilo que queremos ser. Sempre queremos, né, dar uma paradinha numa aresta ali, um comportamento, um jeito, um pensamento. Porque a vida não é uma linha tênue. Nós vivemos sempre de forma tão irregular. Os eventos da nossa vida são tão irregulares. E a gente coloca, às vezes, a responsabilidade no outro, por coisas que são nossas. Inclusive pelas nossas escolhas. E depois, gente, se você... Outro dia, uma moça me disse assim, a bagunça da minha casa reflete a bagunça da minha vida. Né? Isso foi tão profundo, porque realmente a casa dela estava bem bagunçada, muito bagunçada. E isso é muito real na vida financeira, porque quando você não tem coragem, o dinheiro ele reflete muito do que somos, Maria. Você não tem coragem de olhar o que você tem, o que você é, aquilo que você quer, porque olhar o que você quer e o que você é, te dá um choquinho de realidade. Você pensa, opa, vou ter que arregaçar a manga, né, Bianca? Vou ter que, talvez, morar um pouquinho mais longe, abrir mão de alguma coisa, mas assumir quem sou hoje, aquilo que posso hoje, para um dia, talvez, ser o que eu queira ser, ou me amar do jeito que sou. Então, é um desafio. Power Praise agora, encerrando esse bloco com mais música deles também. Vamos lá.
Maranata, ora vem nos buscar. Tua santa igreja para contigo morar. Para o céu venha nos levar, nosso Redentor. Honra e glória a ti, Senhor. Glórias, glórias ao Redentor. Glórias, glórias ao Cristo de Deus. Glórias, glórias ao Redentor. Glórias, glórias ao Cristo de Deus. Para o céu venha nos levar, nosso Redentor. Retorna agora o Fale com Maria, tua terapia na televisão. Minha vida é uma bagunça. Esse é o nosso tema de hoje. Bagunça com um acento de exclamação no final, com acento de interrogação, não interessa. Porque todo mundo se pergunta muitas vezes, né? Se deve ou não deve permanecer na bagunça. Porque às vezes a bagunça também é sinal de que a gente quer descansar, né? A verdade é essa. Às vezes eu não quero faxinar alguma coisa e prefiro deixar bagunçado e poder descansar. Hora das nossas dicas que sempre vem no último bloco. Vamos lá, a primeira de hoje, o uso da ordem. Boa, né? Eu sempre, essas dicas eu bolo e não falo para ninguém, que dá para pegar de surpresa os convidados mesmo, né? A Bianca queria falar um pouco sobre a gente deixar para depois as coisas, e é bem isso. É o uso da ordem. Eu acho muito importante saber a serviço de que está aquilo que eu estou fazendo, Bianca. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tenho uma metodologia de arrumar as coisas muito complicada, eu vou viver em função daquela ordem. E aquela ordem não vai viver em minha função. Eu acho que é isso bem importante a gente dividir. Por exemplo, tem pessoas que para lavar roupa é uma catástrofe, né? Porque aí coloca de molho não sei aonde, esfrega não sei aonde, e vai, etapas que são cansativas. Será que você não consegue também dar uma melhorada nesse teu esquema de lavação de roupa? Será que precisa fazer tudo isso? Então, às vezes, a gente tem coisas que complica muito e aí aquela forma, ela acaba nos escravizando. E a gente acaba deixando para depois, porque aquela coisa é muito complicada. A gente procrastina, né? Exatamente. A procrastinação é um péssimo hábito, né? O que é a procrastinação? É o hábito de deixar tudo para depois. Então, assim, isso também faz com que nossa vida torne uma bagunça, né? Uma boa maneira de você perceber se você é um procrastinador ou não é fazendo a listinha antes de dormir com todos os afazeres que você tem para o dia seguinte. E, de repente, você vai dormir e você tem 10 coisinhas na tua lista. No outro dia, você faz uma e pensa, essas daqui eu posso fazer amanhã. Joga mais 9 para outro dia e joga mais 8. Aí olha lá e pensa, qual dessas o prazo é hoje? Então eu vou fazer essa daqui. Sobra um tempo para ir tomar um sorvete, para ir dar uma volta com alguém e vai jogando lá para frente. No final, isso vira uma bola de neve e isso é um hábito, é um vício. Então, a pessoa também vira escravo da procrastinação. Né? O que acontece? A vida dela vira uma bola de neve de tal maneira que ela já não consegue mais, nem administrando o tempo dela, se reorganizar. É verdade. E veja, às vezes a gente chega ao cúmulo de culpar os outros pela nossa própria desorganização. Eu lembro uma menina que eu atendia no consultório, uma vez aparece com uma roupa realmente que estava complicada, sabe? Porque não dizia respeito a parte de cima com a parte de baixo, não ornava, né? E ela me disse, você viu como eu estou mal vestida hoje? Eu disse, sim, né? Não estou aqui para te criticar, mas você está falando, por que você acha que está mal vestida? Porque não tenho mais roupa, Maria, porque está tudo sujo. Bem, eu disse, espera aí, mas como? Porque eu ganho mal e tal, e culpando outras coisas e tal. A gente foi analisar, essa guria não lavava roupa fazia mais de um mês. Morando, uma menina solteira, então não tinha filho, não tinha nada. Então não lavava a roupa ia sujando, ela ia deixando. Aí eu perguntei para ela, mas e final de semana você não faz? Daí lá, porque final de semana tem que dormir. Daí se queixando assim para mim, de um jeito muito agressivo, como se ela tivesse o direito de dormir.
Bom, daí fica difícil. Então, ela dizendo que era a última, era um dia de chuva em Curitiba, eu atendi ela de noite. Eu pensei, meu Deus do céu, o que essa guria vai vestir amanhã? Então, vocês estão entendendo como é que é? Às vezes, a pessoa vai deixando, e depois chega um ponto que se torna até agressiva, né, para justificar coisas. Então, ela justificava que ela não tinha roupa, que não sei o que e tal. Mas eu acho o seguinte, a pessoa que tem roupa para gastar durante 3 semanas, dizer que não tem roupa, eu acho que ela está tendo um problema de organização, não de falta de roupa, não é isso? Maria, tem uma música que diz assim, ó. Se até o crime está organizado, como é que a minha vida está uma bagunça? Eu achei o máximo, ouvi outro dia. É isso mesmo, né? Nós somos dotados do córtex pré-frontal, que é essa partezinha aqui bem na tua testa, você que está em casa. Aí tem um material para organizar, né? Que tecnicamente né? Os animais irracionais não têm. Isso nos diferencia dos animais. Nós temos a capacidade de planejamento, né? Que roupa eu vou pôr amanhã para ir ao horário que eu tenho com a Maria? Vou lavar, bota atrás da geladeira, os antigos, né? Mas dá um jeito para se organizar, para se planejar. Não, ela trabalhava, então ela foi trabalhar desse jeito, entendeu? Quer dizer, uma encrenca total. E daí prejudica, pode ser, tem empresas que demitem por má vestimenta, né? Inadequada, e você vai criando um problema atrás do outro, como a Bianca falou muito bem, vira uma bola de neve, você é engolido por esta bola. Bom, a próxima dica é estar dentro. O que é estar dentro? Às vezes eu estou dentro de uma coisa e eu não percebo que está feia a situação, sabe? Às vezes eu não percebo quão grave é a situação. Comece a prestar um pouco de atenção no que dizem as pessoas mais próximas. Se muita gente diz que tua vida está uma bagunça... Desconfie. Desconfie. Não, talvez não acredite 100%, mas desconfie de que a coisa não está boa para o teu lado, né? De que você teria que ter. Ah, mas eu sou desse jeito e tal. Não é bem assim. Né? Comece a prestar um pouco mais de atenção. Quando alguém dá um toque para nós, é porque tem alguma coisa. Quando duas pessoas dão um toque, pode ser 3, 4, 5, aí já é demais. Né? Sabe que existe uma diferença entre adaptar-se e acomodar-se. Né? A adaptação, né, seguindo a teoria de Darwin, foi exatamente o que nos proporcionou estarmos aqui hoje. Somos bípedes, conseguimos sobreviver, né, vencemos os predadores, porque nos adaptamos ao meio. E isso precisa continuar acontecendo para que a nossa espécie continue evoluindo. Para que eu, Janine, continue evoluindo enquanto pessoa, enquanto psicóloga, enquanto esposa, enquanto amiga, eu preciso continuar evoluindo. Para evoluir, eu preciso me adaptar ao meu meio. Se o meu meio hoje pede um novo jeito de ser, uma nova forma, uma nova organização, ou eu me organizo ou eu fico, meu bem, né? Porque o mundo não vai parar para te esperar. Certeza. O teu emprego não vai parar para você se tocar que você tem que lavar a tua roupa para ir trabalhar bem vestida, né? E você vai perder aquela promoção, outra melhor vestida, mais empenhada vai ganhar. E assim vai, teu relacionamento. Então, a gente precisa perceber que a adaptação é uma questão de inteligência para a sobrevivência. Bom, ontem fiquei sabendo de irmãos que moram com 15 gatos, né? Irmãos que não são muito organizados, a irmã estava se queixando, meus irmãos, né? E tal. Falei, mas eles limpam? E que os gatos moram dentro de casa, né? Mas limpam tudo. Mas o cheiro e tal. E eu fico pensando o seguinte, às vezes a gente tem amor pelos animais, mas não percebe que tem que cuidar deles com mais cuidado ainda do que se você não os tivesse em casa, né? Estou falando de higiene, de limpeza. Coitadinhos, eles às vezes não sabem, não se dão conta. Fazem xixizinho no lugar errado, tem um pelo com cheiro, etc. e tal. Tem que prestar muita atenção. Esse amor tão grande que hoje tem para os animais, que eu acho magnífico, eu mesma tenho um cachorrinho e acho ótimo, a gente tem que amá-los com organização. Não pode virar uma bagunça, né? Você já viu o caso de acumuladores de bichos também? Sim, de bichos, de lixo, e às vezes a pessoa está envolvida ali e ela realmente não tem noção do que acontece. Eu acho que, primeiramente, a gente deveria ter essa percepção, né? Uma autoanálise, uma autocrítica aguçada. Mas quando você está lá no meio, você não percebe. Não percebe, daí a importância das pessoas ao redor também darem o toque de uma maneira assertiva. Às vezes as pessoas não querem se envolver, né? Mas a assertividade, ela é tudo para uma pessoa, né? Falar o que tem que ser dito de uma maneira na qual eu não te magoo e eu não me sinta culpada. Você não pode imaginar que é uma ofensa pessoal ou uma ofensa aos teus bichinhos, que alguém diga, peraí, mas a casa tá, olha só como é que tá. A gente tem que prestar muita atenção. Eu lembro de uma pessoa que foi alugar um apartamento e me mostrou esse apartamento, né? O apartamento estava todo comido na parte de cima e eu não entendi o que era. É porque ela tinha uma calopsita, um papagaio e um cachorro soltos. E a calopsita e o papagaio ficavam fugindo do cachorro o dia inteiro e comeram todos os móveis da parte de cima, gente, da casa. Uma casa alugada. Então, você fica pensando, peraí,
Aonde que a gente vai parar? A gente tem que prestar atenção também. E a gente ter uma educação também nossa, para que possamos ter também carinho, que eu acho lindo, pelos animais, mas uma educação nossa de ordem. E de ordem, meu Deus, o prazo, né? Porque acabou, sabia? Quer falar mais uma coisa? Fale em que a 2 única segundos. desculpa que cabe na bagunça seria se a pessoa tivesse um déficit de atenção. Uma coisa além do que ela consegue controlar, onde caberia uma consulta médica e um tratamento farmacológico. Para todas as outras, é desculpa e disciplina. Com certeza. E olha, muito obrigada pela tua fala, Bianca. Obrigada ao professor, que agora não vou poder mais falar com ele, Daniel Poit, infelizmente. Obrigada a Janine Rolim e aos meninos do Gil Lopes e o Pipe da Power Praise. Agradeço imensamente, como sempre, a Sonili Cizin e a Cris Maciel, que estão na Casa Cor Curitiba. Tem até o dia 8 ou dia 9, eu acho, dia 9 de agosto, para você vê-las lá. E terminamos hoje o programa com Power Praise para vocês. Obrigada e até o próximo Fale com Maria. 3, 4. Eis-me aqui, meu rei, minha alma ama a ti, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus, o meu coração se rende a ti. Sobre as asas do Espírito, como águia voarei, Senhor, no oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Eis-me aqui, meu rei, nos teus átrios eu habitarei. Eis-me aqui, meu Deus, para sempre eu te amarei. Sobre as asas do Espírito, como águia voarei, Senhor, no oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Sobre as asas